Louvado seja Deus. Nesse mesmo espírito, com o seu coração aberto, eu quero que você esteja sensível agora à voz de Deus, ao Espírito Santo, diante daquilo que Deus irá ministrar aos nossos corações hoje através da vida do pastor Carlão. Certamente Deus já tocou o seu coração, já colocou algo para que possa ser compartilhado comigo e com você. E a palavra de Deus, ela é alimento, ela é transformadora, ela corrige, ela direciona e manifesta-se o poder transformador de Deus através das nossas vidas. E o que eu quero chamar a tua atenção, não fique desapercebido nesse momento não. Quem sabe a palavra que você precisa, não é que você quer não, é que você precisa. Ela pode vir nesta manhã, como resposta ao seu coração, na sua vida, para que o reino de Deus de fato se estabeleça através da sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Vem para cá, pastor Carlão, por favor. Enquanto o pastor Carlão chega até aqui, agora sim, erga suas mãos para cá, para o altar, como símbolo da necessidade, da sua dependência de Deus nesse momento, para que não somente Deus use o pastor Carlão para falar ao seu coração, mas que essa mensagem seja recebida do teu coração. Suas mãos estão estendidas aí em uma forma de dependência de Deus, para que Ele de fato, Ele fale ao seu coração e mude aquilo que precisa chegar a ser mudado, confirme aquilo que precisa chegar a ser confirmado na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, nessa manhã mais uma vez. E agora, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, encontre morada, Senhor, dos nossos corações. As nossas mãos, as mãos dos teus filhos estão estendidas em sinal, Senhor, de obediência e dependência de ti, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Então, por favor, Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda voz que não seja tua agora nesse momento. Toda distração, todas as preocupações, Senhor, que tentem roubar e distrair, Senhor, o teu povo agora, sejam anuladas e repreendidas no nome de Jesus. Que os olhos dos teus filhos estejam atentos, os ouvidos sensíveis à tua voz, e que, de fato, o poder transformador de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, possa, Senhor, atingir os nossos corações, de maneira, Senhor, que nós saiamos daqui diferentes, transformados, Senhor, prontos para transformar outros, em nome de Jesus. Mas que essa transformação aconteça, primeiro, em nossas vidas. Abençoa teu filho, Senhor. Usa, Senhor, os seus lábios, sua mente, seu coração, para que possam, Senhor, agora, ser conectados com o Senhor e transmitir, Senhor, a tua palavra para as nossas vidas. Assim nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Som. Graças a Deus, irmãos. Podeis assentar? Deus seja louvado nessa manhã. Agradeço o convite e o privilégio de estar ministrando a essa amada igreja nos dias de hoje. E o nervosismo toma conta, irmãos? Mas Deus seja louvado. E aí eu quero convidar os irmãos, sem muitas delongas, porque o tempo avança, a que os irmãos venham abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9.
tema da nossa mensagem é sinais de que estou insensível à obra de Deus. Todos acharam, amém? Amém ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. E aí, irmão, diz assim a palavra do Senhor, na versículo 9, na parte B, vai dizer o seguinte: Eli, sacerdote da casa do Senhor, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Repetindo, Eli, sacerdote da casa do Senhor, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Pai amado, Deus bendito, eis aí, Senhor, a tua palavra lida, Senhor, aos nossos corações. Senhor, é um pequeno versículo, mas de uma grande profundidade, Senhor. Pai, que seja o Senhor a falar a cada coração, assim como tu ministrasse ao meu coração, Senhor, fala ao coração do teu povo. Senhor, importa nesse momento que o Senhor cresça e que eu a cada dia diminua. Senhor, eis aí, Pai, a casa é tua, o povo é teu. Senhor, tu tem liberdade, Senhor, para passear, ó Pai, na tua casa. Que tu possa estar sondando, Senhor, os corações desse momento. Senhor, se tiver alguma coisa, Senhor, que tem entristecido aos teus servos, que o teu Santo Espírito possa trazer a alegria da salvação a cada um. É o que nós te agradecemos e já te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, apenas um versículo, mas eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passar algumas páginas do livro de 1 Samuel, do capítulo 1, capítulo 3, a gente vai refletir sobre a vida de um sacerdote da casa do Senhor. Seu nome, Eli. Homem esse que ele julgou a Israel durante 40 anos aproximadamente, servo na casa do Senhor. Era ele que intercedia pelo povo, era ele que sacrificava o povo, pelo povo ao Senhor. Era aquele sacerdote, chefe de família que tinha seus filhos. Mas chega uma época, um tempo na vida de Eli, que eu começando a revirar as páginas da Bíblia, irmãos, eu percebi que Eli já não era mais como antigamente. E o que me traz a reflexão, irmãos, é que nós estamos quase igual a Eli. Como assim, pastor? Simples. Eli servia na casa do Senhor. Mas o texto que nós acabamos de ler, irmãos, é que Eli, ele pega uma cadeira e se assenta na casa do Senhor. E aí, irmãos, infelizmente, alguns de nós, principalmente esse que vos fala, chegou um tempo de sentar na cadeira, na casa do Senhor e cruzar os braços. E aí você fala, ué, pastor, mas pastor pode fazer isso? Não. Mas chega um momento, irmãos, que você está enfadado, você está triste, você está aborrecido, você está chateado. E detalhe, irmãos, não é com ninguém, é com você mesmo. Você já não ora mais como antigamente, você já não fala com Deus como antigamente. E eu falei aqui que quando me converti, eu pegava a escova de cabelo e ficava de frente para o espelho pregando. Hoje eu já não faço mais isso, porque eu acho que eu sei fazer. E a comodidade, irmãos, aquilo que nós aprendemos com o passar do tempo, vai caindo em desuso. Estamos tão acostumados com aquilo que nós somos, que deixamos de fazer. Achamos que sabemos alguma coisa. E aquele pouco que nós sabemos, achamos que sabemos muito. Hoje na Elce tive o privilégio de falar aos irmãos a igreja que nos inspira. E por que não, nós não podemos ser aquela igreja primitiva que inspirava as pessoas, tanto no uso da palavra, como no poder da fé, e na restauração de vidas para Jesus Cristo. Ele, irmão, sacerdote da casa do Senhor, chega um tempo que ele puxa a sua cadeira e senta na casa do Senhor.
Nos dias de hoje, cansei de ver pessoas de dizer o seguinte: olha, já acabou meu tempo, já trabalhei demais, agora é com os novos que estão chegando. A minha parte, a minha contribuição para o reino de Deus eu já dei. E aí, irmãos, eu fico preocupado quando a pessoa fala isso. Tudo bem, um pedreiro trabalhando de sol a sol, um bombeiro tem que enfrentar as chamas, um policial que tem que colocar um colete pesado e enfrentar a troca de tiro, mas um servo do Senhor cansado de quê? De servir ao Senhor? E aí, irmãos, falávamos hoje a respeito de você estar cheio ou vazio do Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que vai dizer: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis no vinho que há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. E lá em Tessalonicenses vai dizer: não apaguei o Espírito Santo. E aí, irmãos, falávamos hoje que você chega numa fila de banco, você chega numa fila de ônibus ou numa fila de mercado, você fala de política, de futebol, você fala de todas as coisas, mas você não consegue falar do amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos falar? Ou porque nosso tanque está vazio? E aí a gente tenta engatar Jesus na conversa, mas o nosso tanque está na reserva. É sinal que o Espírito do Senhor nas nossas vidas já está na reserva. Deveríamos estar nos enchendo, nos alimentando. Falamos aqui sobre as devocionais, sobre a leitura da palavra. E aí você fala assim: pastor, mas acabou a EBD. Não, não acabou. Só foi transferido de localidade. Não é mais os domingos, é durante a semana. Não é na igreja, é nas células. E aí é tempo de você transformar outras pessoas. E aí vamos ficando insensíveis, irmãos, com o que está acontecendo. Queremos voltar lá atrás, quando nós deveríamos estar voltando ao tempo primitivo, da igreja primitiva, onde os discípulos pregavam, onde os discípulos falavam de Jesus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E alguns vão dizer: pastor, isso foi naquela época. E eu te pergunto, Jesus mudou? A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí, irmãos, Salmo 92, versículo 13 e 15 vai dizer o seguinte: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Estar plantado, irmão, na casa do Senhor não quer dizer que eu vou ficar plantado, sentado numa cadeira. Estou agarrado com Cristo. Cristo é a minha rocha. E para isso eu estou alicerçado na rocha, que é Jesus. E aí eu preciso dar fruto. E aí, irmãos, às vezes você está igual aquela figueira. Jesus vai procurar algum fruto e não tem, só tem folha. E às vezes você vê a pessoa tão bonita por fora, mas não tem nenhuma raiz. A terra não está fofa, está seca. O solo é árido. Por quê? Porque não permite que o Senhor faça nele morada. Ele está sentado, irmãos, ele está cansado, já está velho, obeso. Olha eu queimando meu filme, ó. Vocês estão rindo, né? Mas ele está obeso, irmãos, não é porque ele quer. É uma questão que acontece. Ninguém é gordo porque quer, ninguém é muito magro porque quer. Aí vocês continuam rindo, né? Tá bom, 1-0. Mas, irmãos, chega um tempo na vida de Eli que ele está entristecido. Pastor, a Bíblia não fala isso, veja nas entrelinhas. Irmãos, Eli chega ao ponto de ele estar tão insensível que ele não percebe o sofrimento de Ana.
Ana sobra ao templo, chateada, aborrecida, porque não consegue gerar filhos. E a mulher que não conseguia gerar filhos no Antigo Testamento era tido como uma mulher amaldiçoada. E o marido tinha que arrumar uma outra mulher para suscitar descendência. E o pior, irmãos, além desse vexame todo, ainda tinha que aturar os escárnios ainda da sua rival. Olha, eu estou grávida de novo. E você? Imagine como estava a mente de Ana. A Bíblia vai dizer que o coração dela está amargurado, a alma está amargurada. Irmãos, eu me torno insensível. Eu deixo de ouvir a voz do Senhor, eu estou insensível para com Deus, quando eu olho para o meu irmão e não consigo detectar um sofrimento na vida dele. Eu não consigo olhar para a pessoa e dizer, poxa, fulano era tão animado, o que está acontecendo? Ele brinca, ele escarnece, ele zoa muito, mas ele está muito quietinho. Ele está com semblante, está com a cabeça baixa, alguma coisa está acontecendo. Precisamos ter isso, irmãos, identificar essas coisas. Como é que eu consigo? Através de um relacionamento com o Senhor. Ele começa a ficar insensível, irmãos, a partir daquele momento que ele puxa a cadeira, senta, cruza os braços. Como é que está a sua situação na igreja, irmãos? Está com o braço cruzado? Está esperando Jesus voltar? Você parou de fazer a obra? Você continua ou vai continuar insensível à voz de Deus? Versículo 10. Ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Irmãos, imagine alguém chega aqui e começa a chorar, copiosamente, chorar. Se algum irmão chegar próximo, alguém vai falar o seguinte, lá vai um aproveitador. Mas uma irmã, ela pode chegar próximo daquela pessoa. Irmãos, às vezes você não precisa falar nada, você só basta estar próximo, você só precisa estar perto. Jó, no seu momento de luta, no seu momento de tribulação, os amigos de Jó, irmãos, foram uma bênção, mas a bênção só durou 7 dias. Quando os amigos de Jó olharam para ele, que começaram a chorar de longe, e se aproximaram de Jó, e ficaram calados 7 dias e noite, foi uma bênção. O problema é quando um deles abriu a boca para falar, aí jogou tudo por água abaixo. Insensibilidade, você não perceber a dor do outro. Insensibilidade, você vê seu irmão passar necessidade e você fazer como diz Tiago, olha, Deus te abençoe, vá em paz e o Senhor vai te abençoar. Não existe fé sem as obras, porque fé sem as obras ela é morta. Precisamos, irmãos, fazer aquilo que Deus nos outorgou, fazer aquilo pela qual o Senhor nos comissionou a fazer. Começa a ficar insensível, irmãos, quando não consigo diferenciar uma oração de uma embriaguez. Versículo 12 vai dizer, demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e ele lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Irmãos, a pessoa se torna insensível quando ela não consegue diferenciar o carnal do espiritual. Às vezes a pessoa está endemoniada e você acha que não, isso é frescura. A pessoa está com depressão,
Ah, isso aí é frescura, é mimimi. Crente não entra em depressão. Misericórdia. Às vezes a pessoa está sofrendo, irmãos, espiritualmente. Mas você faz o quê? A primeira coisa que você faz é apontar o dedo. Está vendo? Não vai para a igreja? Está vendo? Não participa disso? Está vendo? Não participa daquilo? Estamos ficando insensíveis. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sou um deles. Irmãos, quando você pega a palavra, não pegue a palavra para ensinar, pegue a palavra para aprender. E quando você abre a palavra, quando você começa a desfolhar a palavra de Deus, irmãos, e ela começa a entrar no seu coração, Deus começa a apontar os seus erros. Olha, você está errando nisso aqui. Você também é um insensível, porque fulano fez assim, 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 e você fez assado. Era para você fazer isso e você fez aquilo. A carapuça, ela também cabe em mim. E como eu disse hoje, irmãos, eu não posso pregar uma coisa que eu não estou vivendo. Sou falho, sou pecador, eu assumo. Mas ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida. A cada dia procuro santificar a minha vida. A cada dia um pouquinho de cada vez. Com grande luta, com grande dificuldade. Mas eu ainda hei de atingir a estatura de varão perfeito, como diz a palavra. Temos que lutar, deixar a insensibilidade de lado, a cada dia perceber no semblante do meu irmão, da minha irmã, que tem algo errado. É simples, irmãos. Quando a pessoa está rindo, quando ela está contente, ela não precisa falar nada. Aí você fala o quê? Está com dinheiro, né? Recebeu hoje, está rindo à toa. Mas a gente não se preocupa, irmãos, quando a pessoa está com o semblante caído, quando a pessoa está triste. A palavra vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando eu estou triste, o meu coração está entristecido. E no caso de Ana, é a amargura de alma. Imagine todo dia a pessoa te pisoteando. Eu já vou para a terceira gestação, estou conjecturando, tá, irmãos? Já vou para a terceira gestação, você não está nem na primeira. Deus esqueceu de você, Deus me honrou. Imagine, irmãos, aturar aquilo todo dia. Imagine você chegar ao ponto, no momento de você sacrificar o Senhor, você dizer, não vou não, não vou não. Deus se esqueceu de mim. Até o momento que Ana adentra a casa do Senhor e ali começa a se derramar diante de Deus. Ele está olhando na cadeira, o espírito de julgador. Ele era juiz de Israel, mas um embriagado. Oh Deus, está fazendo o que aqui? Nós não somos assim? Se um bêbado chegar, adentrar essas portas, melhor, um mendigo, mal cheiroso, primeira coisa que você faz, você senta do outro lado. É uma vida, é uma alma que precisa ser salva por Jesus. Estamos ficando insensíveis. Estamos trocando a palavra de Deus por novela. Eu achei lindo quando começou Gênesis. Lindo. Falei, caramba, poxa, se na televisão é assim, né? Imagine lá quando Deus estava formando, fazendo o mundo, colocou Adão e Eva, como é que era o paraíso, uma coisa linda. E foi bonito, não foi, irmãos? Para quem viu, amém? Quem viu aí a estreia? Glória a Deus, isso aí. Não fica com medo não, que eu sei que vocês assistem novela. Mas aí, irmãos, uma coisa linda. Abertura lá, quando Deus criou o homem, colocou a mulher, fez lá o jardim, fez de tudo, coisa linda e maravilhosa. E aí, irmãos, vê esse negócio agora da história de Terá.
Minha esposa virou para mim, foi, esquenta não que isso não está na Bíblia não, isso aí foi uma adaptação que fizeram, mas as pessoas estão achando que aquilo ali é fiel. Não está na Bíblia, irmãos, não está. E aí nós começamos a seguir tradições, modinhas, e deixamos a palavra de lado. Ele não consegue diferenciar, irmãos, uma coisa espiritual de uma coisa carnal. Alguém sabe diferenciar abacaxi de ananás? Tem diferença, não tem, irmãos? É uma diferença mínima. Na pressa, você pode pegar e levar ananás pensando que é abacaxi. Pastor, o que tem a ver abacaxi, ananás e insensibilidade? É simples. Você confunde as coisas. Você confunde uma pessoa com sofrimento, a pessoa passando por um momento de tribulação, um momento de provação, e você fala o que é pecado. Senhor, não ora não porque está em pecado. Pastor, deixa de lado porque é pecado. Vocês lembram quando a mulher adentra até a casa de Simão, e lá ela pega o nardo, e ali unge os pés de Jesus, e começa a chorar e enxugar os cabelos, os pés de Jesus com os cabelos? Essa é a diferença. Ela pega ali, ela dá o seu melhor, ela se derrama diante do Senhor, e ela começa ali fazer aquilo que ele não fez. E Jesus fala para Simão: olha, eu cheguei na sua casa, você não enxugou meus pés. Ela, desde que chegou, ela não para de enxugar meus pés. Estamos ficando insensíveis. Pastor, o senhor está julgando? Não, estou exortando, orientando, admoestando, porque a cada dia, irmãos, a gente vai deixando as coisas de Deus de lado e vamos viver na nossa moda, vamos viver na nossa maneira. Outro sinal, irmãos, que mostra que estou ficando insensível é quando eu honro mais aos meus filhos do que o ministério da qual o Senhor me entregou. Como assim, pastor? Irmão, eu sei que tem irmãos aqui que têm filhos com necessidades especiais e nem sempre pode estar aqui na igreja, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando quando você começa a dar privilégios para os seus filhos, quando você não tem a capacidade de corrigi-los e permitir que eles venham fazer coisas erradas na casa do Senhor. Por exemplo, 1 Samuel 2:29 vai dizer o seguinte: porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Irmãos, infelizmente, os filhos de Eli, Ofni e Finéia, eles eram tidos em algumas traduções da Bíblia como filhos de Belial. Na Nova Versão Internacional trata ele como ímpios. Por quê, pastor? Porque eles não serviam ao Senhor, eles não conheciam ao Senhor. Ué, pastor, como assim? Eram sacerdotes na casa do Senhor por causa do pai. Sacerdote obedecia-se uma linhagem. A linhagem que começou com Arão e seus filhos e veio até Eli. Depois toda a casa de Eli vem a falecer, vem a morrer. Os filhos foram assassinados e um outro sacerdote, ele foi expulso do reino de Salomão para que cumprisse a palavra do Senhor, que a casa de Eli ficaria vazia. E começa um novo sacerdócio a partir do sacerdote Zadok.
E aí, irmãos, eles desprezavam, versículo 12, vai dizer que eles eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo, preste atenção, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e de tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Irmãos, eles roubavam, furtavam e até ameaçavam aquele que viesse oferecer o sacrifício ao Senhor. E aí, irmãos, como é que eu posso me tornar insensível, permitindo que meus filhos façam uma arruaça na casa do Senhor? Você imagine, meu filho chegasse aqui hoje, arrancasse um ar-condicionado da sala, levasse para casa, pegasse um instrumento, levasse para casa, e eu não tomasse uma atitude e consentisse no que ele estava fazendo. E detalhe, irmãos, Eli sabia de tudo isso e não tomava uma providência sequer. Ele desprezava os sacerdotes para com o povo, ameaçavam e roubavam das ofertas que eram sacrificadas ao Senhor. Eli sabia de tudo, irmãos, sabia. O máximo que Eli fazia era: meus filhos, a vossa fama não é boa, o que vocês estão fazendo? Continuava, e continuava, até que um homem de Deus chega até Siló, e profetiza, fala a palavra do Senhor a Eli, de tudo que ia acontecer na vida de Eli e de seus filhos. Pergunto, Eli tomou providência? Não. Ele ficou quietinho na dele. Ele ficou quieto e deixou as coisas continuarem. Permaneceu no erro um sacerdote da casa do Senhor, puxa a cadeira, senta e deixa as coisas acontecer. E alguns irmãos, não se assustem, fazem a mesma coisa, puxam a cadeira, senta, não estou nem aí, meu irmão, é com eles mesmo, quero saber de nada não, eu estou aqui na minha, aqui, quietinho, e não mexe comigo não, hein? Lamentável, irmãos, lamentável. Detalhe, irmãos, costume é diferente de decreto perpétuo. Foi decretado por Deus. O que é, pastor? Aquilo que era dado ao sacerdócio, ao sacerdote, era o peito do sacrifício. E de brinde a coxa direita. Isso, se a pessoa que estivesse ofertando quisesse dar a coxa direita ao sacerdote, era oferecido o peito, a parte do sacerdócio era o peito. Mas o que os filhos de Eli faziam? Arrumaram um garfo de 3 dentes. Aí as pessoas vão falar que isso é coisa do diabo, né? Mas tudo bem. Pega lá um tridente, aí olha para dentro da panela e caça lá e tenta com os 3 dentes pegar 3 pedaços de carne. E aí vem a sentença de Deus, porque ele estava deixando os filhos dele engordarem à custa do sacrifício que era oferecido a Deus. E aí, irmãos, cuidado quando você mete a mão naquilo que não é seu, que é dedicado ao Senhor. O teu dízimo que é do Senhor, não mexa, é do Senhor. A oferta é do Senhor.
E aí você fala assim: ih, meu gás acabou, vou pegar do dízimo. Aí é com você, irmão. Eu tenho a minha experiência, não vou contar, vou deixar você ter a sua experiência com o Senhor. Levítico capítulo 7, versículo 34 vai dizer o seguinte: das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. As pessoas estão criando costumes na igreja. As pessoas estão criando costumes no ministério. Falávamos hoje sobre igrejas que inspiram. Voltemos à igreja primitiva. Outro sinal, irmãos, que estou ficando insensível à obra de Deus, quando não consigo identificar a voz do meu Senhor. Capítulo 3, versículo 4 a 10, vai dizer o seguinte: o Senhor chamou Samuel, 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 respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Lê só até aqui. E aí, irmãos, o que me chama a atenção, a insensibilidade de Eli, sacerdote, homem de Deus, só porque estava idoso, achava-se que já dei minha contribuição, já estou formando o outro aí para assumir meu lugar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o sacerdote é aquele camarada que está ligado diretamente com Deus, para interceder, para oferecer sacrifício pelo povo. E aí Deus quer falar com Eli, mas ele acha por bem falar com Samuel. E detalhe, irmãos, é que nenhuma voz nos tempos de Eli se manifestou. Justamente ali, quando Samuel está crescendo diante do Senhor, está servindo ao Senhor, o Senhor escolhe Samuel para falar. E Deus chama Samuel, Samuel, e Samuel levanta a primeira vez. Aí chega para Eli, o Senhor me chamou? Estou aqui. Não te chamei, vai deitar. Na segunda vez Deus chama Samuel. Samuel corre e levanta, vai falar com Eli. Não, eu não te chamei, vai dormir. E aí eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, que Samuel diria, esse cara está me tirando, ele está me zoando ele. Mas não, obediente, voltou. Irmãos, para encurtar, 3 vezes Deus chama Samuel. Samuel era novo, era um garoto, não tinha ainda experiência com o Senhor, ele apenas fazia a obra na casa do Senhor, tratava das coisas, arrumava, zelava pelas coisas do Senhor. Na terceira vez ele chega para Eli e fala assim, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Aí ele para, e aí imagina, é o Senhor. Olha, Samuel, tu vai fazer o seguinte, se te chamar de novo, você vai falar o seguinte, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, irmãos, eu pergunto, há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus te chamar pelo teu nome? Quanto tempo você não ouve Deus sussurrar o seu nome? João, Maria, Antônio, José, Carlão. Há quanto tempo você não ouve Deus nas madrugadas te chamar? E quando chama, você tem atendido a voz do Senhor?
Ou você, pô, Senhor, agora não, pô, deixa eu dormir, Senhor, eu estou com sono. Achei lindo hoje, quando eu dava o exemplo da minha esposa, que levanta às 5 da manhã para orar, ler a palavra. A irmã falou, pastor, também faço também. Eu falei, glória a Deus. Eu já não faço, eu faço de madrugada, mas à noite. De 10 à meia-noite, de 10 às 2 da manhã e por aí vai. Mas o importante é que você esteja em comunhão com Deus e a sua palavra. E aí, Samuel começa a conversar com Deus e Deus começa a falar tudo para Samuel o que está acontecendo. E no dia seguinte, Samuel está lá deitadinho, lá, e levanta, começa a abrir as coisas, as janelas, as portas, meio que preocupado. E Eli chega para ele e fala o seguinte, olha, o que foi que o Senhor te falou? E ele começa a contar. E aí Samuel diz, realmente foi o Senhor. O tempo vai passando. Você já não faz mais o que você fazia antigamente. A carcaça não aguenta. As pernas doem. É varize, é artrose, é osteoporose. Mas não deixe de cultuar, não deixe de louvar ao Senhor. Temos irmãos aqui que cada um tem o seu ministério. Hoje eu ouvi o irmão falar assim, ó, isso aí não é minha área. Glória a Deus, mas os irmãos trabalham em outra área. É bênção nas mãos de Deus. É pau para toda a obra. Mas infelizmente numa área ele não se encaixa. Mas ele faz a obra do Senhor, já está com a idade. Daqui a pouco eu vou tirar aqui um exemplo do Tiãozinho Maré. Amém, Tião? 80 e lá vai não sei das quantas. Mas está lá igual um gato, sobe andame, pinta, quebra, embolsa e está ali firme. Você imagine se o Tião puxa a cadeira e senta. E já dei minha contribuição já, estou velho. Manda outro, manda os novinhos fazer. Não, continua ali, firme. E aí 1 Coríntios 15:58 vai dizer que o nosso descanso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele estava insensível, irmão, não conseguia mais nem ouvir a voz de Deus. Eli, se eu não me engano, estava com 98 anos. As vistas já estavam ficando turvas. Mas o ouvido estava bom. E aí o que me traz a lembrança é quando a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como estão os nossos ouvidos espirituais? Temos ouvido que Deus tem falado com a igreja nos dias de hoje? Ou nós vamos sentar e cruzar os braços? E aí a pergunta que não quer calar, irmãos, por que Deus não falou com Eli? Por que Deus não chamou Eli em vez de Samuel? É uma pergunta. Vocês sabem por quê, irmãos? Deus não fala com quem está em pecado. Deus não fala com quem deixa a obra de Deus de lado. Deus não fala com quem valoriza mais os filhos do que a Ele. Pastor, mas disse Antigo Testamento, não é não, o Novo também. Jesus falou, se você honrar mais pai e mãe do que a mim, você não é digno de mim. Preste atenção, irmãos, honrar não é obedecer, não é ser filho obediente, é diferente. Honrar é você preferir ao Senhor, porque é o único que pode salvar a tua alma. Olha, aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Não é você pedir separação, não é você pedir divórcio, não é você botar seu filho para fora de casa. É você se dedicar à obra. Pastor, mas eu tenho família, amém. Ganhe sua família para Jesus. Pastor, mas só eu sou crente. Aí a palavra de Deus vai dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você tem feito por onde? Você tem dado testemunho de que Cristo é o Senhor da tua vida? Ou vamos continuar sendo insensíveis, permitindo que nossa parentela vá para o inferno?
Deus tem ministrado ao meu coração, irmãos, que eu tenho que mudar diversas áreas. Além da cobrança da minha esposa, o Senhor tem falado comigo. Mas é mudar, irmãos, segundo o querer de Deus, não é o querer das pessoas. As pessoas acham que porque você é crente, você é quadrado. Se você é pastor, você é chato. Eles querem as pessoas que xinguem, que falem palavrão, que tomem cerveja, que falem as piadinhas que eles gostam de ouvir, que falem só somente sobre futebol. Isso não é mudança, isso é retrocesso. Mudança é quando você está mudando de dentro para fora, que as pessoas olhem para você e digam: ali vai um homem de Deus, ali é um servo de Deus. Diferentemente do que eu já falei aqui, da qual você anda na rua, as pessoas, olha lá o crente do Paraguai, ali o 71, o cara da nota está em pingo d'água. Insensibilidade. Deus falou com Samuel, porque Eli estava em pecado, negligenciou, irmãos, o sacerdócio. Eli iria morrer, o sacerdócio passava para os filhos passavam para os outros filhos. Mas o que acontece? Os filhos estão na casa do Senhor, estão roubando o que é do Senhor, ameaçando a quem ofertava ao Senhor, comiam da gordura, que a gordura não era para eles, era para o Senhor, pegavam de melhor que era do Senhor, e não era do Senhor deles, era do Senhor. E Eli fazia o quê? Eli está sentado, Eli não está nem aí, está se tornando insensível, a ponto de não conseguir ouvir a voz de Deus, não saber identificar a voz de Deus. E aí, quando você abre a sua palavra, quando você abre a palavra de Deus, você vai ler que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Os servos do Senhor sabem identificar a voz do seu Deus, do seu Senhor. E nós temos ouvido a voz de Deus, sabemos diferenciar a voz de Deus da voz do mundo, das outras vozes. Isaías 59, versículo 2, vai dizer que as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Se Deus não me ouve, é porque eu estou em pecado. Quando eu estou em pecado, irmãos, a única palavra que Deus ouve saindo dos meus lábios é uma palavra de confissão e um pedido de perdão a Deus. Aí sim. Fora isso, Deus vai me deixar de lado. E aí, irmãos, no Novo Testamento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí você fala assim: pastor, lá no Novo Testamento, o véu, quando Jesus está sendo crucificado, o véu se rasga de alto a baixo. Isso significa que agora eu sou livre, eu posso me achegar até o Senhor e falar com Ele a hora que eu quiser, sim. Mas o Senhor falou que Deus não me ouve, sim. Irmãos, Deus não quebra princípios. Você quebra princípios e transforma em costumes. Deus não. Deus não quebra princípio. A alma que pecar, essa morrerá. O Senhor é justo. Nós não servimos a um Deus de injustiça. E aí a diferença, irmãos, antes de Samuel e depois de Samuel. Acompanhe comigo, 1 Samuel 3, versículo 1, a parte B. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Isso no tempo que Eli estava servindo ao Senhor, a sua moda, a sua maneira, juntamente com seus filhos. Captaram a mensagem?
Deus não falava mais, irmãos. Ué, pastor, não foi só no período interbíblico, não? Os 400 anos de silêncio? Não. Deus, como é que Deus vai se pronunciar para uma pessoa que não quer ouvi-lo? E aí, o que Deus faz? Deus levanta um homem para lá e falar. Entrou por aqui, saiu por aqui. Deus não permitiu que Eli fosse julgado sem desculpa. O que ele fez? Nada. Mas quando chega Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 a 21 vai dizer: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. É diferente dos dias de hoje, irmãos? Não. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Servos fiéis à sua palavra. Se os irmãos perceberem, a Bíblia vai dizer que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, e por aí vai. Mas adoradores Ele procura. Adoradores Ele tem procurado que adorem o Pai em espírito e em verdade. E aí eu concluo, irmãos, com uma coisa que me chamou a atenção, principalmente daqueles que gostam de dizer que, ô pastor, não tem nada a ver. Diz assim: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, as pessoas dizem assim, né? Irmãos, adore o Senhor do seu jeito, de qualquer jeito, mas que adore ao Senhor. E aí eu te falo que Deus não é bagunça. Preste atenção, irmãos, concluindo. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Em casa, pesquisa. Se o que vale é a intenção do coração, nem é assim que as pessoas falam? Ah, pastor, o que vale é a intenção do meu coração. Deus está vendo o meu coração. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Os irmãos já leram sobre isso? Davi está levando a arca do Senhor num carro de boi. E aí Uzá percebe que a arca está caindo. Ele, na maior das boas intenções, vai lá ajeitar a arca e aí morreu. Os irmãos estão entendendo? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Irmãos, não é de qualquer jeito. Não é, eu vou sacrificar o Senhor. Abel dá o melhor do que ele tem. Caim pegou do que sobrou, catou alguma coisa no chão e foi oferecer ao Senhor.
Depois ficou com mimimi, matou o irmão porque a oferta dele foi aceita e a dele não. São coisas, irmãos, que quando você parte para a palavra, você vê diferenças, e diferenças enormes. Quando você não percebe diferenças de um abacaxi para o ananás, um exemplo, você está insensível. Você já percebeu os tipos de banana? Banana d'água, banana prata, banana ouro, laranja, diversidades. Uva, então, nem se fala. São coisas, irmãos, que são parecidas, mas são totalmente diferentes. O sabor é diferente. Tem gente que se comer uma banana d'água, ela passa mal. Se comer uma banana prata, beleza. Se comer uma banana ouro, dá ruim. Mas ela faz uso. Parece, parecido, não é igual. Se tornar insensível àquilo que Deus tem para você, é porque você puxou a cadeira e sentou. Não quero saber de mais nada. Me deixa aqui quietinho no meu canto. Não me chame nem para orar, meu irmão. Não se aborreça que eu vou te falar, não. Estou te falando por experiência própria, eu já passei por isso. E louvado seja o Senhor que Ele teve misericórdia de mim e me estendeu a mão. Quando você faz isso, é que você já está morrendo espiritualmente. Tem nome de que vive, mas já morreu. Você precisa ter um encontro com Jesus. Voltar a dizer aquela seguinte frase: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, de ter ministrado a tua palavra. Senhor, que nós não venhamos a nos tornar a cada dia mais insensíveis do que somos. Senhor, fala e ministra o nosso coração dia e noite. Desperta-nos, incomoda-nos, ó Senhor, para estar em comunhão contigo e com a tua palavra. E principalmente, Senhor, perceber a dificuldade do meu irmão, daquilo que o meu irmão precisa para estar na casa do Senhor, caminhando lado a lado comigo. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós somos negligentes à tua vontade e à tua obra. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, perdoa os nossos pecados e em nome de Jesus, faça a nossa vida valer a cada dia a pena, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano?